Bom, pessoal, bem-vindos ao curso de termodinâmica. Hoje a gente vai começar a conversar sobre o tema, beleza? Então, aqui essa é uma aula ministrada para o terceiro período de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo. E nessa nossa conversa de hoje a gente vai fazer uma introdução bem breve ao conteúdo de termodinâmica para a gente entender sobre o que a gente vai discutir, para que nas próximas aulas a gente já comece a ter uma visão um pouquinho mais ampla sobre o tema, tá bom? Então, para começar a falar da termodinâmica, é importante a gente falar um pouquinho da história, né? Qual o objetivo da termodinâmica, né? Bom, tudo começou com a ideia de se converter uma forma de energia em outra, que era a energia térmica e energia mecânica. E por que eu estou botando aqui, no caso, um cavalo aqui, né? Porque antigamente essa energia mecânica, ela era uma energia, vamos dizer assim, de um eixo em movimento, o giro de um eixo, e isso era feito por cavalos mesmo. Então não é à toa a unidade de potência cavalos que surgiu, porque as máquinas antigamente eram vendidas com o pretexto de substituir uma certa quantidade de cavalos, ok? Então eu tenho uma máquina que irá realizar o trabalho que N cavalos iriam realizar. É assim que era feita a comercialização, vamos dizer assim, desses equipamentos, né? E qual era então essa ideia? Era eu ter energia na forma de calor, energia térmica, e converter isso em energia mecânica. Então isso era o início da termodinâmica, o objetivo inicial. Né? Hoje, isso já mudou um pouco, sabendo-se já da possibilidade dessa conversão energética. Hoje, o objetivo é a gente aumentar a eficiência dessa conversão. Então, como que a gente vai trabalhar em termodinâmica? Primeiro, eu vou explicar para vocês de onde vieram esses conceitos, como foi feita essa conversão energética, né? Para depois, mais adiante no curso, a gente tendo mais informação, a gente vai conseguir trabalhar justamente essa questão do aumento de eficiência, verificar alguns parâmetros na termodinâmica para aumentar a eficiência dessa conversão da energia térmica em energia mecânica, beleza? Bom, então essas máquinas que foram, vamos dizer assim, vendidas, comercializadas, divulgadas no início, elas tinham essa ideia e foram justamente evoluindo de forma a aumentar a sua eficiência. Nós tínhamos máquinas com eficiência inferior a 10% no início, que a ideia era o quê? A gente queria, por exemplo, na escavação de minas de carvão, essas minas inundavam, precisava se retirar a água de lá de dentro. Como que isso era feito? Então, a gente tem máquinas que vão converter o calor para fazer o bombeio dessa água e retirá-la dessas minas, beleza? Então nós tínhamos as máquinas de Thomas Saver, depois de Newcomen, depois de Watt, que foram todas evoluindo, patentes que foram evoluindo de forma a se aumentar a eficiência desses equipamentos. Beleza? Então uma breve explicação, essa aqui é a de Newcomen, é um gifzinho que estou fazendo de uma forma bem simples para mostrar para vocês. A gente vai desmembrá-lo aqui aos poucos, né? O que está acontecendo? Então, eu estou aqui, eu tenho o meu cavalinho para fazer meu bombeio. Eu quero retirar a água lá de baixo, né? E como que eu vou fazer isso? Preciso manter esse movimento alternativo, né? Então, eu vou ter aqui carvão sendo queimado. Então, quando eu queimo carvão, estou liberando energia térmica, né? Eu terei água aqui nesse meu reservatório. A água vai ser aquecida até que ela atinja a forma de vapor. Quando eu tiver rosa aqui, então, gente, quer dizer que eu tenho vapor, né? Então, a água vai ser aquecida, vai evaporar. A válvula de admissão aqui vai permitir que esse vapor entre e, conforme ele for entrando, ele eleva o pistão, né? Quando o pistão chegar no seu ponto superior, eu tenho uma válvula aqui que vai liberar a entrada de água fria. Essa água fria, ao ser borrifada aqui, vai resfriar esse vapor que está aqui dentro. Se ele será resfriado, ele vai condensar. Quando ele condensa, né, o vapor, ele vai se comprimir muito, que eu tenho uma diferença de... Ainda é cedo para eu falar sobre esses conceitos, mas volume específico é o inverso da massa específica, densidade, né? Então, um vapor, na mesma pressão, ele é mais de 1000 vezes ele é menos de 1000 vezes denso, a sua densidade é 1000 vezes menor, né, do que o líquido, ele se expande na ordem de 1000 vezes para mais, né? Então,
Quando você condensa, ele vai gerar essa compressão também brusca que vai fazer com que o pistão desça, né? Então, após ele descer, chegou aqui embaixo, essa válvula novamente é acionada e o vapor vai entrar aqui no meu cilindro de novo, fazendo com que o pistão suba. E esse curso vai se repetindo, de forma que eu vou ter um movimento alternativo aqui no meu bombeio para poder retirar a água, né? Então, a energia térmica vem daqui, da queima do carvão, e eu vou ter um pistão fazendo um movimento alternativo, uma massa em movimento que vai representar a minha energia mecânica, ok? Então, isso aqui é o exemplo da história da termodinâmica, de como o estudo foi começando, beleza? E com o desenvolver desses equipamentos, né, onde a gente foi chegando? As aplicações são diversas. Eu vou falar brevemente aqui de algumas. A gente tem, por exemplo, propulsão. A gente tem a chamada aqui, o motor do avião, que a gente chama de turbina, mas na verdade a gente tem muito mais do que a turbina, beleza? Então, esse aqui é o motor de propulsão do avião, onde nós temos um compressor, uma câmara de combustão, a turbina a gás. Beleza? Então, tudo isso, ventilador, bocal, difusor também, enfim. Mas tudo isso aqui fazer o quê? Eu vou pegar a energia térmica do combustível e vou converter em energia mecânica para acionar meus equipamentos. E aqui, por exemplo, depois esse ar que vai sair depois aqui, ainda vai ter uma energia elevada. Eu vou transformar isso aqui em energia cinética, que é o quê? Eu quero mandar embora o ar saindo do meu motor aqui com alta velocidade, para poder gerar impulso para o avião voar. Beleza? Então, uma das aplicações é o quê? É o transporte. Outra das aplicações, muito importante para a gente, é a climatização, né? Então, eu vou ter aqui o ar-condicionado, que a gente está acostumado, isso aqui é um ar-condicionado de janela, né? Um ACJ. Como que ele vai funcionar? Ele vai ter um ciclo de refrigeração, onde eu vou retirar calor do ambiente interno para mandar calor, esse calor que eu estou retirando, para o ambiente externo, né? Então, para isso, eu vou ter um ciclo termodinâmico aqui, onde a gente vai fazer a análise no futuro equipamento por equipamento, nos trocadores de calor, no compressor, na válvula de expansão. A gente vai fazer uma análise em todos esses equipamentos para verificar a eficiência, o coeficiente de performance desse ar-condicionado. E a gente vai ver que na aula de segunda lei da termodinâmica isso só é possível porque está respeitando, né, a segunda lei da termodinâmica que a gente está vendo. A gente vai ver como retirar calor de um ambiente frio e mandar calor para o ambiente quente, que é o contrário da troca térmica espontânea, né? Bom, então isso aqui é mais uma das aplicações da termodinâmica. E também a gente tem a parte de geração de energia. A gente tem aqui uma planta, uma usina termoelétrica, ok? E como que vai funcionar essa planta? Isso aqui é uma matéria específica que a gente vai entrar em ciclos Rankine, só que isso aqui é lá em termodinâmica 2, porém é importantíssimo aqui eu pincelar isso com vocês para mostrar o que a gente vai enxergar no curso ainda, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma caldeira, nessa caldeira a gente queima o combustível, então aqui está a nossa fonte de energia térmica, beleza? Nessa caldeira eu vou gerar vapor, minha unidade geradora de vapor, vou pegar esse vapor aqui com alta pressão e alta temperatura e vou passá-lo por uma turbina. A turbina é um eixo que vai ter ligado a si pás, essas pás vão ser movidas por esse vapor a alta pressão. Quando esse vapor a alta pressão mover essas pás, o eixo será movimentado, esse eixo acoplado a um gerador vai converter, vai converter a energia mecânica que vem do eixo em energia elétrica para ser distribuída. Beleza? Como isso é um ciclo, isso precisa retomar a caldeira, né? Então, o vapor que sai da turbina ele vai ser condensado e redirecionado à caldeira para onde ele recebe pressão na bomba, onde a sua pressão é elevada na bomba, né, e na caldeira é adicionada energia térmica, para ele voltar aqui para a turbina novamente a alta pressão e alta temperatura. Beleza? Então isso aqui é uma das aplicações da termodinâmica, onde a gente vai verificar a forma de converter energia térmica em energia mecânica, posteriormente energia elétrica, e como eu falei no início da aula, o objetivo inicial da termodinâmica era converter calor em trabalho mecânico, energia mecânica, né? Porém, tendo isso em mente, já sabemos que isso é possível, agora a ideia é o quê? Verificar, por exemplo, uma planta dessa e como aumentar a sua eficiência, ok?
Bom, para fechar essa nossa breve conversa de introdução aqui, gente, eu vou só mostrar para vocês as grandezas, as dimensões que a gente vai trabalhar, beleza? Então isso aqui parece ser besteira, mas é muito importante para a gente poder falar a mesma língua e não ter erros de conversões mais para frente. A gente vai trabalhar no sistema internacional, então o comprimento será em metro, massa dada em quilograma, tempo em segundos, temperatura em Kelvin e corrente elétrica será dada em ampere, ok? Essas unidades a gente poderá usar em outras, poderemos usar outras unidades, porém, estou apresentando para vocês aqui no sistema internacional. Temperatura, por exemplo, é dada em Kelvin, mas ela pode acabar sendo usada também em graus Celsius nos nossos enunciados, beleza? Mas tudo isso a gente vai conversando ao longo dos exercícios. Isso aqui é muito importante, gente, também. Os nossos múltiplos, isso aqui precisa estar na cabeça de vocês, ok? Para a gente poder ir fazendo, não é as conversões, né? É as ordens de grandeza. Então, quilo, 10 a terceira, mega, 10 a sexta, giga, 10 a nona, tera, 10 a 12, mili, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6 e nano, 10 a menos 9. A nossa faixa de aplicação vai ser aqui. Quando estivermos falando de energia, vamos trabalhar geralmente de quilo até o giga. Beleza, gente? Então, não tenham, para vocês não fazerem confusão sobre essas conversões, tenham isso aqui em mente. Beleza? Bom, gente, hoje foi só uma conversa muito breve para a gente fazer uma introdução sobre o que é a matéria de termodinâmica, tá bom? Na próxima aula nós vamos começar a introduzir alguns conceitos básicos sobre propriedades termodinâmicas, pressão, temperatura. Aí sim a gente começa a ter um pouquinho mais de insumo para fazer as discussões mais aprofundadas da matéria. Beleza, gente? Então hoje é só isso aqui mesmo, só essa nossa conversa breve. Valeu!